Suslík, você dormiu nesta madrugada? Eu acho que não. Não. Dormi. Não tem, quando você vê esses dias sangrentos, né, no mercado, você tem duas opções: ou você fica olhando lá e no desespero, ou você dorme, porque você não tem o que fazer. A bolsa aqui brasileira não está aberta, ninguém vai ficar operando. Eu não opero o futuro da bolsa asiática, é só para entrar em desespero. Então você pega e dorme. Então não é. Mas assim, foi bem ruim, mas a gente tem que entender qual o tamanho desse problema. O Japão é um país que não cresce há anos, né? Pela própria estrutura da economia japonesa, e há anos tem juros zero. Então isso aqui o que propicia? Propicia o que a gente chama de carry trade. Você vai lá e pega dinheiro emprestado em ien, no Japão, com uma taxa, você pega 0,25, pega uma taxa de juros muito barato, e com esse dinheiro você transforma em dólar, vai lá e aplica em outras coisas e ganha dinheiro nesse diferencial. Então o mercado inteiro faz carry trade há muitos anos. A hora que você tem uma reversão disso, que o governo japonês, o Banco Central japonês vira e fala assim, opa, pela primeira vez eu estou vendo inflação, né? E aí eu vou ter que mexer. Qual é o remédio de inflação? Aumentar juros. Que está escrito em todos os livros textos de economia. Tem pessoas no Brasil que mandam botar fogo no livro texto de economia, mas não pode, né? Não tem porquê, né? Isso aí é ciência, né? Aí o pessoal que fala que é da ciência. E da ciência econômica mostra isso. Aí o Japão falou, eu vou aumentar o juro. Não é que o Japão vai botar o juro a 3%, né? Vai aumentar 0,25%, depois, só que você nunca sabe onde vai parar isso. Aí o pessoal que está nesse carry trade tem que desmontar porque fica com medo, porque não sabe onde vai parar. E aí faz tudo de uma vez. A porta de saída, né, como eu tinha colocado para você quando você conversou comigo ontem à noite, né, a porta de saída é muito pequena, né, e aí sai todo mundo vendendo a qualquer preço. Tem gente que tem que vender a qualquer preço, porque não sabe como vai acabar isso. Isso aí é um ambiente que acaba fazendo com que isso aconteça. Aí você não sabe como estão a exposição dos bancos japoneses. Tem banco japonês hoje que caiu 20%. Né, bancos grandes japoneses, porque você não sabe o que tem dentro desse banco, né? Então o cara sai vendendo e fala assim, eu não quero ficar mais com esse negócio. E aí dá esse pânico mundial. Tá? Daqui a pouco, aí começa a ver qual o tamanho da exposição, qual o tamanho das encrencas que você vai tendo, e aí você vai ter, o mercado vai acabar se ajustando em algum ponto, em algum momento. Isso já aconteceu em algumas outras vezes, quer dizer, não nesse patamar, não nesse tamanho no Japão. Lógico, a economia asiática, você vê que a bolsa de Taiwan, né, caiu 8%, que está lá do lado do Japão, e você vê a bolsa americana cai 3%, a bolsa brasileira hoje, estou olhando aqui, está caindo 1%. Tá certo que já caiu demais, tá? Mas aí você vê que o tamanho do impacto é relacionado ao tamanho de transações que você tem com o país. Logicamente, Taiwan tem muito mais transações com o país, com o Japão, do que o Brasil, né? Proporcionalmente falando, né? Estou falando em percentual. Então é isso que acontece, pânico no mercado. É o que a gente fala, o sell first, think later, né? Vende primeiro, depois você pensa. Então é isso que acaba acontecendo, todo mundo sai vendendo, em algum momento, aí quando que acaba isso, né, Cláudio? Quando alguém fala assim, tá barato, né? Todo mundo já vendeu, tá barato. Quando o último, a gente brinca, né? Quando o último vendedor acabar a sua venda, aí entra todo mundo comprando de novo e isso vai acontecer. Aí se perguntou como que isso vai afetar o Brasil? Afetar o Brasil não é só o Japão, é o problema americano, né? Então o americano sempre vem aquela história, vai ter recessão. Os economistas já acertaram 10 das últimas 2 recessões que houveram, né? Porque o economista é mais pessimista, né? Então ele sempre acha, olha, devido a esses pontos, vai ter recessão. E aí depois não tem. Quando não tem, ele fala assim, não, mas aí os bancos centrais tomaram as atitudes e aí não teve a recessão. Então hoje o que está na mesa? Alguns bancos, como o Goldman, tá? Que é um belo baita banco, com excelentes economistas, etc e tal, virou e falou assim, olha, tem uma chance de uns 25% de ter recessão. Aí você tem que colocar na sua árvore de decisão essa chance, não sei o quê. Mas a recessão ou tem ou não tem, né? Então tem a chance de 25%. Ainda é uma chance baixa, mas um monte de gente já começa a vender tudo e pronto, entendeu? Então essa que é a história, não quero ter essa chance pequenininha que seja, etc e tal, até chegar num preço que vai. A economia americana, como você colocou, caiu de 4,1 subiu de 4,1 para 4,3 emprego. É muito baixo ainda, abaixo de 5% é o chamado pleno emprego. Então, acho que ainda estamos no campo das expectativas, especulações, que será que vai acontecer, mas o mercado sempre
medroso, né? Então por isso que a gente viu o que aconteceu ontem. Ô Arthur, você está onde, primeiro, né? Porque toda hora eu falo com você, você está num lugar do planeta, então assim, da onde você fala nesse instante? E eu quero saber se você estava vendido ou comprado. Hoje eu estou em Lisboa, mas eu vou te falar que eu não estava nem vendido nem comprado. Eu não opero bolsa, porque isso contamina a minha análise geopolítica, que eu boto a minha emoção no negócio. Mas eu me lembro que eu estava comentando com o pessoal do Quinto Elemento, que no nosso programa de Economia 4, havia existe ainda, esse cenário geopolítico de uma guerra cambial, onde os Estados Unidos inevitavelmente usaria o Japão. E para mim, o gatilho para isso se deu, e comentei com eles também, com a pesquisa a previsão do Nate Silver, que é um dos grandes estatísticos americanos, acertou a eleição de 2008, acertou a eleição de 2012, e disse que a Kamala, né, que o carinhosamente chama de Karmala, poderia realmente ganhar no voto democrático somado, mas o Trump levaria a eleição por causa do colégio eleitoral. E aí há um problema para mim, que é muito claro, que dessa guerra cambial, é que o plano do Trump, e eu não vou nem entrar, né, nos pontos que, sem dúvida nenhuma, fazem diferença também, como o Kishida, que é o primeiro-ministro japonês, está fraquíssimo, uma crise política enorme. Ele tem uma aprovação hoje, ele tinha uma aprovação de 13%, fez um esforço gigante, mas gigante, gastou dinheiro, tudo que você possa imaginar para chegar a 20%, né, e não bateu os 30%, que seria o mínimo que ele achava que poderia manter. O partido dele, que é o Partido Liberal Democrata, pretende talvez tirá-lo agora de 1º de setembro. Então existe já um esforço muito grande, apesar inclusive da oposição japonesa estar numa desordem maior do que a situação, existe uma crise política. Mas o problema maior não é esse para mim. O problema maior é que hoje o plano do Trump é fazer uma guerra tarifária comercial e que vai botar, segundo ele, vai aumentar a taxação dos produtos chineses em 60% e do resto da Ásia em 10%. Ou seja, ele vai ir atrás desse superávit das economias exportadoras, principalmente, e talvez seja esse um grande motivo também dessa previsão da Goldman Sachs de 25% de recessão dos números americanos estarem baixos, porque a China não está mais esterilizando os dólares através dos Treasury Bills, né, dos títulos da dívida americana. Então você começa a ver uma redução de compra dos títulos americanos, onde existe um fenômeno monetário que é absolutamente louco. O Sulik falou aí do queimar o livro de economia, né? Mas é um fenômeno absolutamente maluco, que é o seguinte: os Estados Unidos têm déficit gêmeos comercial, né, e governamental, e ele tem uma situação que é bastante interessante. Quanto mais ele bombeia dólar para os bancos centrais, mais ele gasta, menor os juros dele, porque os bancos centrais compravam os Treasury Bills. E a demanda era tão grande que o dólar diminuía a taxa, o juro americano. E isso permitiria uma grande alavancagem dos bancos. Isso permite, então, a bolha imobiliária, a bolha do mercado de ações. É um sistema que veio pós-Bretton Woods, entendeu, Cláudio? Que tem prevalecido desde então. Só que no momento em que a China para de esterilizar esses dólares, você começa a ter um problema, que é essa exportação de inflação, que é essa geração de moeda dada pelo déficit americano, começa a chegar em outros países e não volta para os Estados Unidos. Então começa a ter uma exportação de inflação geral. Então o problema maior hoje para o Japão é que é inevitável que, se o Trump ganhe, você vai ter uma guerra cambial e uma guerra tarifária. E a ideia do Trump do fazer a América grande de novo, não há outra solução econômica a não ser jogar um custo financeiro para a Ásia. É acabar com o superávit dessas economias exportadoras, porque ele vai trazer de volta as empresas dos Estados Unidos. Isso talvez esse modelo monetário, para mim, foi brilhantemente resumido pelo Fentz, quando ele deu a frase, para mim, mais brilhante, porque ela torna esse sistema extremamente complexo, muito simples para a tia do Zap, quando ele fala o seguinte: os nossos empregos foram exportados e as nossas crianças foram para a guerra. É isso. Hoje, na visão do americano médio, que tem empobrecido, é isso que aconteceu. Ele perdeu o emprego e foi para a guerra. Então, esse talvez seja o maior problema que tenha enfrentado e tenha causado esse pânico dos mercados. Há um problema geopolítico do plano do Trump, que é, de fato, pegar esse custo, esse problema que existe nos Estados Unidos e mandar o custo para a Ásia. E é isso que está sendo refletido. Para mim, o mercado antecipa isso e antecipou exatamente porque talvez esteja prevendo uma vitória do Trump, e o plano econômico dele é esse.
Inclusive, ele disse, em algumas ocasiões, que ele entende que, por exemplo, um default com a China, que tem 700 bilhões de dólares de títulos americanos, seria uma tática de negociação e de pressão possível para que ela volte a se comportar direito. Então, para o Japão, todo esse cenário é catastrófico, né? Por exemplo, o Trump fala de recuperar uma indústria de 500 bilhões de dólares em chip que está lá em Taiwan. E o Fence falou disso, e a Ursula, que eu esqueci agora, acho que ela é presidente da Comissão Europeia, no seu discurso de posse também falou de Taiwan. E aí você tem um problema geopolítico, se enfrentar uma guerra em Taiwan, o Japão pode falar assim, pô, os Estados Unidos é meu aliado. Só tem um problema, Taiwan fica a 9.500 milhas dos Estados Unidos e 68 milhas da China. Então você vai dizer assim, bom, como é que vai se dar isso? E aí você pega esses números, o Japão tem aumentado o custo dele de investimento em defesa. Saiu de 36 bi, acho que 22, para 53, quase 52 bi agora em 24. Quer dizer, o cenário é um cenário de uma guerra cambial, de uma guerra comercial e que pode se estender para uma guerra quente. Quer dizer, esse é o cenário que, para mim, desencadeou essa antecipação dos mercados sobre o problema do Japão e, como disse Edu, em fraco, estava subvalorizado de uma economia exportadora. Os mercados, resumindo então, estão antecipando, para mim, uma vitória do Trump e o seu plano de passar a conta para a Ásia.